Fala galerinha, mais ou menos, Titio Trevas na área mais uma vez, e nessa videoaula eu estou trazendo a segunda parte do conteúdo de funções. Nessa segunda parte eu vou dar continuidade naquilo que a gente começou a falar sobre lei de correspondência, e agora eu vou acrescentar valor numérico e a parte também de gráfico da função, tanto a construção de gráfico como a análise de um gráfico e concluirmos se esse gráfico ele representa ou não uma determinada função. Tá bom? Preciso da sua concentração, pegue seu caderno, seu lápis e bons estudos. Bom, vamos lá, meus amigos. A gente viu na última videoaula como é que a gente poderia determinar quando é que uma relação vira função. E agora a gente vai determinar a função a partir da relação. Mas antes de determinar a função, como está aqui no título, determinando a lei de correspondência, que é a função, que a gente já viu isso na última videoaula, a gente precisa dar uma relembrada, né? Então eu coloquei aqui, ó, nós temos uma função, que estou chamando ela de f de x, e ela é de a para b, e estou dizendo que ela é 2x mais 5. Tá legal? Então, vamos estabelecer a correspondência entre o a e b a partir desta função que eu já estou dando, 2x mais 5. Lembrando que a gente vai determinar qual é a função. Nesse exemplo, que eu estou apenas relembrando, eu já te dou qual é a função. E eu estou dizendo que a função é 2x mais 5. Então, vamos lá. Vamos estabelecer, então, a relação dos elementos que estão no conjunto A e no conjunto B. Então, eu vou colocar aqui o conjunto A, vou colocar aqui também o conjunto B. Então, vou colocar os elementos do conjunto A, que são menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Bacana? Então, tá lá, todos os elementos que estão no conjunto A. Vou colocar aqui desse lado também os elementos que estão no conjunto B, que é o menos 2, o 0, o 1, o 2, o 3, o 5, 7 e o 9. Então tá aí. Então eu tenho todos os elementos do conjunto A, todos os elementos do conjunto B. Agora eu preciso estabelecer a relação, ou seja, quem está com quem. Então, por esta lei, né, por esta lei de correspondência, por esta função aqui, o menos 2 se relaciona com quem? A gente já viu isso na última videoaula, basta eu pegar o menos 2, que é um elemento do domínio, e colocar aqui no lugar do x. E quando eu efetuar as operações matemáticas, eu vou achar quem é o meu y, ou seja, quem é a minha imagem. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 2 no lugar do x, vai ficar 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2 é menos 4, e menos 4 mais 5 vai dar 1. Então, o menos 2 se relaciona com 1. Tá bacana até aí? E nós vamos fazer isso para todos os elementos. Menos 1 agora, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 5, mais 3. Então, o menos 1 se relaciona com 3. Agora o 0, 2 vezes 0, 0. 0 mais 5, 5. O 0 se relaciona com 5. 1, 2 vezes 1, 2. 2 mais 5, 7. Então, o 1 se relaciona com 7. E o 2, 2 vezes 2, 4. 4 mais 5, 9. O 2 se relaciona com 9. Ficou claro isso? Então, isso aqui é apenas um lembrete. Daqui, eu posso definir o conjunto domínio. O conjunto domínio são os elementos que fazem parte do conjunto domínio são os elementos que estão no primeiro conjunto, que no nosso caso é o A. Está aqui, ó, é uma relação de A para B, então A é o domínio, B é o contradomínio. Então, eu tenho o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. O contradomínio, que é o conjunto de chegada, que é o próprio B. Então, eu tenho o menos 2, o 0, o 1, o 2, o 3, o 5, o 7, o 9. E também posso fazer a minha imagem. Quem é a minha imagem? São os elementos do contradomínio que se relacionam com o domínio. Então, eu tenho o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. E o menos 2, o 0 e o 2, eles fazem parte do contradomínio, mas como eles não se relacionam com ninguém, eles não fazem parte da imagem. Tente perceber aonde eu quero chegar. Aqui eu te dei a função. E agora eu quero que você ache a função. Eu acho essa parte um tanto quanto complicada. Por quê? Porque não tem macete, não tem dica, eu não consigo te oferecer muita coisa.
é um exercício de pensamento, é um exercício para sua mente. Você tem que estabelecer qual é a função. Vamos tentar entender isso. Eu estou te dando um exemplo aqui que é o seguinte, ó, escreva a lei de correspondência que estabelece a relação de x com y, ou seja, qual é a lei que faz eu sair do domínio e chegar aqui na minha imagem? Como é que eu estou relacionando os elementos que estão no conjunto de partida, que é o conjunto de domínio, com os elementos que estão no conjunto de chegada, que é o contradomínio? Como é que eu faço a relação? Então aqui eu estou dando um exemplo, qual é o valor que a gente paga numa corrida de táxi. E aí o valor é dado em função, olha a palavra função, o valor é dado em função do quilômetro rodado. Se eu ando 2 km, se eu ando 20 km, se eu ando 50 km, eu vou pagar mais. Então, quanto mais quilômetros eu ando no táxi, mais eu pago. Então, eu estou dando aqui alguns valores. Se eu andar 5 km, vou ter que pagar R$17. Se eu rodar 7 km, eu vou ter que pagar R$23. Se eu andar 9 km, eu vou pagar R$29. Se eu andar 11 km, eu vou ter que pagar R$35. Então, através de que fórmula, ou seja, através de que lei, através de que função, eu estou relacionando os elementos do domínio, do x, com os elementos do y. E aí, como é que a gente faz isso? A gente começa a pensar e começa a verificar se dá certo, se dá errado. Agora, o que a gente não pode deixar de ter em mente é que, uma vez que a gente definir a fórmula, ela tem que valer para todos esses elementos do domínio. Tem que valer para o 5, para o 7, para o 9 e para o 11. Então, eu vou começar a pensar. Vou escrever aqui, ó. Então, a minha função, eu estou achando, hein? Apenas achando. Se está relacionando 5 com 17, 17 menos 5, 12. Então, eu vou dizer que é x mais 12. Esse é o meu primeiro teste. Vamos ver se vai dar certo. Tem que dar certo para todo mundo. O primeiro x vale 5. 5 mais 12 é igual a 17. Opa! Para o primeiro já valeu. Deu 5 mais 12 igual a 17. Então, o 5 está se relacionando com... O 5 está se relacionando com 17. Então, aqui está bacaninha, tá beleza. Mas não pode valer para 1. Tem que valer para todos. Então, o próximo é o 7. E o 7 tem que se relacionar com 23. Então, vamos colocar lá. 7 mais 12 é igual a 7 mais 12, 19. Ih, furou. Furou, porque o 7 tem que se relacionar com 23. E aqui, na minha fórmula, que eu tentei colocar agora, o 7 está se relacionando com 19. Então, está furado. Significa dizer que esta aqui que eu tentei agora, ela não vale. Então, fiz um riscão, não vale. Bom, vou tentar outra. Sei lá, vamos lá. Vou chutar aqui, ó. F de x, minha mente está trabalhando, eu tenho 5, 10 para 17, vou colocar 2x mais 7. Vamos ver, vai dar certo. Vamos lá. Já é uma outra. Aqui era x mais 12, eu estou tentando uma outra fórmula, 2x mais 7. Vamos ver se vai dar certo aqui, olha. Vai ser 2 vezes 5 mais 7. E aí você vai ver 2 vezes 5, 10. 10 mais 7, 17. Então, 5 está se relacionando com 17. Caraca, tá bacana demais. Tá bacana, tá bacana. Então, vamos ver. Aqui funcionou. Vamos ver se vai funcionar para o 7. 2 vezes 7 mais 7. Então, vamos lá. 2 vezes 7, 14. 14 mais 7. Até que isso aqui vai dar. 14 mais 7, 21. Muito bem. Então, 7 está se relacionando... Meu Deus do céu. Foi melhor do que esse, que deu 19. Foi muito próximo, mas não deu 23. Não é isso? Não deu 23, deu 21. Então, essa fórmula aqui que eu tentei colocar agora não deu certo. O que eu quero te mostrar é que nesse tipo de exercício, nós não temos uma resposta e a gente não tem como estabelecer um raciocínio com um macete e que se eu aplicar esse raciocínio sempre vai dar certo. Isso não existe. Nós temos que ir tentando. Então, eu fiz 2 tentativas e não deu. Então, eu vou aqui para uma terceira tentativa. Eu estou vendo aqui, ó, 5. Se eu multiplicar por 3, vai dar 15 mais 2, 16. Opa, então eu vou tentar lá, ó, 3x mais 2. Porque eu estou pensando, eu estou só fazendo isso, 3x mais 2. Então, vou colocar o primeiro x aqui, 5. Então, vai ser 3 vezes 5 mais 2. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Opa, o 5 está se relacionando com 17. Então,
Tá bacana. O primeiro sempre está batendo. O problema são os outros. Vamos ver os outros, então. Vamos ver o 7 agora. Então, vai ser 3 vezes 7 mais 2. Vamos ver. 3 vezes 7, 21. 21 mais 2, 23. Opa! O 7 está com 23. Então, aqui já está bacana. Agora, vamos ver o 9, porque tem que funcionar para todos. 3 vezes 9 mais 2. 3 vezes 9, 27. 27 mais 2, 29. Então, 9 se relacionando com 29. Então, aqui está batendo. E vamos ver o último, então. Tomara que bata, porque se bater, nós descobrimos qual é a nossa lei de correspondência. Então, vamos lá. 3 vezes 11 mais 2. 3 vezes 11, 33. 33 mais 2, 35. Então, 11 está se relacionando com 35. Se eu percorrer 11 km, eu pago 35. Se eu percorrer 9, eu pago 29. Se eu percorrer 7, eu pago 23. Se eu percorrer 5 km, eu pago 17. Bom, fechou para todos. Se fechou para todos, significa dizer que essa lei de correspondência que nós descobrimos aqui é a lei que está relacionando os elementos x, que é o quilômetro rodado, com os elementos y, que é o valor pago. Então, nesse momento, nós descobrimos. E esse exercício é assim, você tem que ir tentando, 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 até descobrir. Não tem milagre, não tem outra saída. Tá bom? Tá bacana? Então, o Titio Trevas vai mudar a folha para a gente poder continuar com a matéria. Bom, voltei aqui, já troquei a folhinha. E agora que a gente já sabe descobrir a lei de correspondência, vamos calcular o valor numérico da função. E o que é esse valor numérico? Eu coloquei aqui para vocês de forma bem resumida. É o valor que se obtém quando substituímos o valor do domínio, ou seja, todos os elementos x, quando a gente substitui o valor desses elementos na função e efetuamos as operações matemáticas indicadas. Então, eu substituo o valor do x e aplico na fórmula. Só isso, e tem que resolver a fórmula. É simplesmente isso. Eu simplesmente pego os elementos do x e aplico na fórmula. Então, eu tenho aqui um exemplo. Ó. Dada a função f de x igual a x menos 4, e note bem, olha aqui, ó, se dentro do parênteses tem um x, na minha fórmula tem um x. Determine o valor numérico para, na letra A, f de 2. Opa, quem está dentro do parênteses agora? Não é o número 2? Então, o que eu vou fazer? Na minha fórmula, onde tiver o x, eu vou substituir pelo valor que está dentro do parênteses, que é o 2. E vou efetuar as operações matemáticas. Então, f de 2 vai ser igual, aqui, ó, x menos 4. Quem é o x agora? É o 2 que está dentro do parênteses. Vai ficar 2 menos 4, que é igual a menos 2. Só isso e mais nada. Titio Trevas, está muito fácil. Aí tem um segredo. Não, não tem segredo não. Não tem pegadinha, não tem nada. Não dá para complicar isso aí não. Basta fazer isso. Basta substituir o valor do x pelo valor que eu estou dando aqui dentro do parênteses. Vamos ver aqui a letra B. Eu quero o valor numérico para esta função quando o x vale menos 3. Então, eu venho aqui, ó, na minha fórmula, onde tem x, vou colocar menos 3. Menos 3, menos 4. No nosso planeta dá menos 7. Só isso. Acabou, mais nada. Mesma coisa aqui com 0. Agora eu vou fazer mais rápido. 0 menos 4. 0 para x, menos 4 é igual a menos 4. Acabou. E quando o x estiver valendo 4, eu vou colocar lá, ó, x vale 4. 4 menos 4 é igual a 0. Só isso e mais nada. Então, agora, olha só o que eu fiz aqui para vocês. Eu mudei a função. Ó. Agora, estou dando o exemplo 2. Está aqui, exemplo 2. Dada a função f de x igual a menos 2x mais 3, determine o valor numérico para. Se vocês repararem, eu repeti os mesmos valores do x. E fiz isso de propósito. E por que eu fiz isso de propósito? Porque eu quero que você perceba uma coisa. Ó. O princípio é o mesmo. Onde tiver x, eu vou substituir pelo elemento que está aqui. Então, na primeira, vai ficar menos 2 vezes 2 mais 3. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1. Está aqui. E o que eu queria que você percebesse? Mesmo pegando o mesmo valor, 2 e 2 aqui em cima do primeiro exemplo, o valor numérico é diferente. Aqui eu tive menos 2 e aqui eu tive menos 1. E por que o valor é diferente mesmo pegando o mesmo número? Ora, porque a fórmula é diferente. Funções diferentes têm valores numéricos diferentes para um determinado domínio. Então, não importa se o domínio está repetindo. O que importa é a fórmula. Como a fórmula está diferente, o meu valor está dando diferente. Então, eu venho aqui para o próximo. Vamos ver aqui, ó. Menos 2 vezes menos 3 mais 3.
Menos 2 vezes menos 3, menos com menos na multiplicação dá mais. 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. Acabou. Olha a diferença. Aqui em cima deu menos 7, aqui está dando 9. Vamos para o zero. Menos 2 vezes 0, mais 3. Menos 2 vezes 0, a gente cancela, dá 0, mais 3, 3. Aqui deu menos 4, aqui está dando 3. Menos 2 vezes 4, mais 3. Menos 2 vezes 4, numa expressão matemática, primeiro resolve a multiplicação para depois resolver a soma. Menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 8 mais 3, quanto é que vai dar isso? Menos 5. Está aqui. Então, olha, mesmo usando os mesmos valores para o domínio, para os valores de x, eu tenho valores numéricos da função diferentes por conta da função. Fórmulas diferentes, ou seja, lei de correspondência diferente, vai me produzir valores numéricos diferentes. Bacana? Agora, por que isso aqui é importante? Porque isso vai sustentar o que a gente vai fazer agora, que é construir o gráfico de uma função. Mas antes de falar em construção de gráfico da função, eu preciso dar uma lembrada em você que a gente constrói gráficos em matemática em cima do plano cartesiano. E o que é o plano cartesiano? Nada mais é do que a combinação dos eixos x com o eixo y. O eixo x é chamado eixo das abscissas e o eixo y é chamado de eixo das ordenadas. Tá bacana? Então eu vou trocar a nossa folhinha para a gente continuar com o conteúdo. O que você não pode esquecer é que esses dois eixos eles precisam formar obrigatoriamente um ângulo de 90 graus. São dois eixos perpendiculares. Retas perpendiculares são aquelas que se cruzam obrigatoriamente formando o ângulo de 90 graus. Aqui está o ângulo de 90 graus. Tá bom? Então eu vou utilizar o meu plano cartesiano para que a gente possa construir o gráfico da função e é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Vou trocar a folhinha e já volto. Bom, vamos lá. Folhinha trocada. E eu estou de volta agora para fazer a construção do gráfico da função. Olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Para a construção do gráfico da função, precisamos de pares ordenados que são obtidos através do cálculo do valor numérico da função. Então, eu preciso de pares de números. Eu preciso de dois números. Ora, um para o x, que é o do domínio, e um para o y. E por que um x para o domínio e um y? Porque, lembra que nós temos dois eixos? Nós temos o eixo x, que está aqui, e nós temos o eixo y. Então, eu preciso de um número para o eixo x e um número para o eixo y. O número do meu eixo x são os elementos que estão no domínio, e o número do eixo y são os elementos que estão no contradomínio, ou seja, a imagem. Então, vamos lá. Então, aqui no meu x eu tenho, aqui é o encontro dos eixos, eu tenho 0, para a direita eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e eu tenho até o 10 negativo também aqui na esquerda. No y eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 para cima e tenho 6 aqui para baixo. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu quero construir o gráfico da função f de x igual a x mais 3. Note que eu não te dei valor nenhum de domínio, eu não te dei o conjunto A, eu não te dei o conjunto B, eu não fiz nada. Eu só te dei a função, está aqui a função com a lei de correspondência, né? A lei de correspondência que é a função, que é x mais 3, e estou pedindo para você construir o gráfico da função. O que é que você vai fazer? Quando isso acontecer, quando eu não te der valor nenhum, você, e somente você, vai escolher quaisquer números para ser do x, para ser os elementos do domínio. Você escolhe qualquer número. Então, eu vou escolher, já que eu posso escolher qualquer número, eu vou escolher 5. Eu vou escolher o menos 2. Eu vou escolher o menos 1. Eu vou escolher o 0, vou escolher o 1 e vou escolher o 2. E depois que eu fizer isso, olha aqui o que a gente vai fazer, ó. Nós vamos para o cálculo do valor numérico, ou seja, vou substituir o valor do x aqui na minha fórmula, na minha função, e vou descobrir o valor do y. Então, vamos lá. É isso que eu vou fazer. Então, vamos lá. Menos 2 no lugar do x. Menos 2 mais 3, opa, vai dar 1. Menos 1 mais 3, opa, menos 1 mais 3 vai dar 2. 0, 0 mais 3, 3. 1, 1 mais 3, 4. 2, 2 mais 3, 5. Está lá. Agora eu já sei quem está se relacionando com quem. Eu sei que o meu primeiro par ordenado, né, combinação de dois números,
é o menos 2 com 1. O menos 2 está no conjunto do domínio e o 1 está no conjunto contra domínio. O 1 é a imagem. Então, eu sei que o menos 2 está se relacionando com 1. Então, eu venho aqui no meu plano cartesiano e vou fazer esses dois se encontrarem. O menos 2 no x, então vem aqui, ó, 0, 0, menos 1, menos 2. Opa, o menos 2 está aqui, ó. E eu preciso fazer ele se encontrar com 1. O 1 é positivo, então ele está para cima no y. Então, a gente já pode sacar aqui o seguinte: como no x é menos 2, o menos 2 está para a esquerda, porque é onde estão os negativos. E o 1 no y é positivo, então ele está para cima. Então, esse encontro tem que dar à esquerda e para cima. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, estabeleço aqui uma paralela ao eixo y passando pelo ponto menos 2. Então, venho aqui, ó, menos 2 e encontro ele com o 1. Então, o encontro do menos 2 com 1 me dá esse ponto aqui, ó, que é o primeiro ponto. Agora, eu vou fazer isso para todos os outros. Então, agora eu tenho o menos 1 combinando com o 2. Então, está aqui, ó, menos 1 está aqui e o 2 no y está aqui, ó. Então, tem que combinar esses dois. Então, eu vou jogar o menos 1 para cima. Estou aqui com a minha reguinha. Demais, não tem problema. E vou combinar aqui, ó, com o 2. Está aqui, ó, outro ponto. Bacana? Agora eu tenho o 0 com o 3. O 0 é um caso curioso. Ó. Por que é um caso curioso? Porque o 0 ele não está nem para a direita e nem para a esquerda. Ele está exatamente aqui no meio. Mas o y é 3. E o 3 positivo ele é para cima. Então, eu tenho que marcar um ponto que está no meio e para cima. Então, eu vou marcar esse ponto aqui, ó. É a combinação do 0 com o 3. Vamos prosseguir? Agora tem que ser o 1 com o 4. Opa, 1 para a direita está aqui. 4 para cima está aqui. Então, tem que combinar o 1 com o 4. Então, lá vou eu. Subi o 1, coloquei para o lado o 4, juntei os dois aqui, ó, o 1 com o 4. E agora, para finalizar, o 2 com o 5. Então, vou pegar aqui o 2, vou pegar o 5 e preciso combinar. Então, ele está para a direita e mais para cima. Vou subir aqui no 2 para poder chegar lá no 5. E vou colocar o 5. E vou colocar o 5 para a direita, para ele se relacionar com 2. E aqui, ó, encontrei o último ponto. Bom, o que vai ser meu gráfico? Quando eu unir todos esses pontos, eu tenho meu gráfico. Então, pego aqui a minha régua e vou fazer a união de todos esses pontos. Está aqui, ó. Olha lá. Olha só que coisa mais bonita. Olha que coisa linda. Traçando uma reta por cima de todos os pontos, eu tenho o gráfico desta função, x mais 3. Titio Trevas, todos os gráficos serão assim? Não, claro que não, vai depender da função. Outra função terá outro gráfico. Tá fácil como é que faz essa construção? Então, se você tem ainda alguma dúvida, volta um pouquinho aí o vídeo para você rever essa parte do conteúdo. Tá bom? Tenho certeza que você prestou bastante atenção na aula do seu professor. Então, agora eu só estou ajudando você a compreender um pouquinho. Tá legal? Então, primeiro passo. Você escolhe valores para x. Pode ser qualquer número que você quiser. Depois, pega esses valores e joga na fórmula. Resolve isso. E depois une aqui no nosso plano cartesiano. Você vai unir um número com outro. Tá legal? Então, nós vamos para a última parte dessa videoaula, que é, se eu te der um gráfico, você sabe dizer se ele representa uma função ou não? Aqui eu te dei uma função e pedi para você construir o gráfico. O que eu estou dizendo? Que este gráfico representa esta função. E se eu não te der qual é a função? E se eu não te der a lei de correspondência, só te der o gráfico desenhado, será que ele vai representar uma função? Então, nós vamos ver isso agora. Titio Trevas vai trocar a folhinha. Já já eu volto para a gente finalizar essa videoaula. Bom, então vamos lá, galerinha. Titio Trevas já trocou a folha. Então, nós vamos agora, conforme prometi, verificar se um gráfico representa ou não uma função, como diz aqui o título. Vamos, a partir de agora, aprender a olhar para um gráfico e já dar uma sacada, já perceber, depois de uma análise bem rapidinha, se esse desenho, que é esse gráfico, ele representa ou não uma função. Antes de começar a fazer esse estudo,
eu vou precisar te lembrar duas coisas. E isso eu falei na videoaula de funções em conceitos básicos, que é correspondente em B. Ou seja, todo x tem que possuir um y. Todo domínio tem que ter uma imagem. Então, todos os elementos que estão no domínio têm que se relacionar com alguém. Não pode sobrar ninguém no domínio. Não pode sobrar ninguém no domínio. No contradomínio, pode. No domínio, não pode sobrar ninguém. A segunda e mais importante para a gente agora, está aqui, ó. A segunda regra básica, estou fazendo aqui uma volta nela, diz o seguinte: cada elemento do domínio, cada elemento do primeiro conjunto, cada elemento do conjunto A, corresponde um único elemento de B, ou seja, para cada x só pode ter um único y. Eu jamais posso ter um x se relacionando com dois y, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Então, essa segunda aqui é muito importante para a gente e é o que faz a gente olhar para o gráfico e perceber se o gráfico é ou não uma função. Vamos lá, eu coloquei dois gráficos aqui no primeiro exemplo e a gente vai dar uma analisada nele. E o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com x e com y. Então, você escolhe aqui um ponto qualquer aqui no x, eu estou escolhendo aqui, ó. Escolhi aqui um ponto no x, que é o meu domínio. Quanto é que isso aqui vale, titio Trevas? Sei lá, vale 3, vale 2,5, vale, sei lá, vale alguma coisa aqui, um valor para x qualquer. Eu preciso jogar esse ponto no meu desenho, no meu gráfico. Então, eu vou pegar do ponto e vou traçar, e vou fazer uma linha tracejada para cima ou para baixo? Para onde é que está meu desenho? Meu desenho está para cima. Então, eu vou fazer uma linha tracejada aqui para cima. Pam, 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 pam. Opa! Então, meu ponto do domínio está batendo aqui no meu desenho. Quando eu rebato ele para o eixo y, que é o eixo da imagem, então eu vou fazer a tracejada lá para o eixo y, o eixo da imagem, eu encontro uma imagem. Então, eu percebo que um domínio está se relacionando apenas com uma imagem. E isso está dentro do que está previsto, né? Então, se eu pegar aqui um outro domínio qualquer, estou pegando aqui um outro domínio, esse aqui, o domínio anterior, vou rebater ele de novo para o meu gráfico, para cima, encontro o ponto e rebato ele para o eixo da imagem, que é o eixo y. E quando eu rebato ele para o eixo y, eu encontro uma imagem. Então, o domínio, de novo, está se relacionando com apenas uma imagem. E se eu pegar agora um outro domínio, vou pegar aqui um domínio negativo. Está aqui, ó, um domínio negativo, está antes do zero. Eu preciso rebater ele para o meu desenho, e o meu desenho está para cima. Então, eu vou rebater para cima e jogo direto no eixo da imagem e vou encontrar lá, ó. Então, percebam, olha, que eu peguei os três domínios e eles se relacionam com apenas uma imagem. Então, tá lá, ó. Cada domínio se responde a um único elemento de imagem. Tá bacana? Tá legal até aí? Então, se você pegar qualquer elemento do domínio ali para x, você vai encontrar apenas uma imagem. Legal? Agora, vamos ver um outro. Aqui eu pego um domínio, nesse outro gráfico, e preciso rebater para o meu gráfico, que agora não está para cima, ele está para baixo. Então, eu vou descer para baixo e vou rebater no eixo y esse ponto que eu achei. E quando eu rebater ele no eixo y, eu vou encontrar a imagem dele. Então, esse domínio se relaciona com essa imagem. Tá legal? Então, vamos lá. O domínio está para a imagem. Então, o que a gente faz? Começa a perceber que está de acordo com a regra. Eu vim aqui para um outro domínio. Vou rebater aqui para baixo. Vou rebater para a imagem. Mais um domínio com apenas uma imagem. Vou pegar aqui um domínio negativo. Ó. Domínio negativo. Menos alguma coisa. Vou rebater aqui para o gráfico aí em cima. E está dando o y aqui em cima. Então, cada elemento do domínio corresponde a apenas uma imagem. Está tranquilo até aí? Agora, vamos olhar esses dois gráficos que eu coloquei aqui no exemplo 2. Olha só o que vai acontecer. Eu marquei aqui, ó, vou pegar esse domínio aqui, que é o domínio 5. X vale 5. Preciso rebater ele no gráfico, no desenho. Olha só o que vai acontecer. Eu vou encontrar o desenho aqui, neste ponto, neste primeiro ponto aqui. Mas se eu prolongar ainda mais o 5, opa, encontrei um outro ponto do desenho. Então, veja bem, um único ponto de domínio encontrou dois pontos no desenho. Se eu rebater esse ponto para o eixo y, olha aqui, ele vai dar no 1. Então, 5 está se relacionando com 1. Mas se eu rebater esse ponto aqui do desenho para o y, ele vai dar no 4. Então, 5 está se relacionando com 1 e com 4. É exatamente como se eu tivesse assim, ó, o conjunto A eu tenho 5, o conjunto B eu tenho 1 e o 4. Então, 5 se relaciona com 1
e o 5 se relaciona com 4. Olha o problema que nós temos. Por quê? Porque cada elemento do A só pode se corresponder a um único elemento de B. E o elemento do A está se correspondendo a 2 elementos de B. Isso é uma função? Isso não é uma função. Então, esse desenho, esse gráfico não representa uma função. Vamos ver aqui um outro exemplo. Eu vou pegar aqui nesse segundo gráfico, que é o símbolo do infinito, né, ou 8 deitado. Vou pegar aqui, ó, esse domínio aqui, esse domínio negativo. Menos 0,4, menos 0,3, por aí. Aqui é o menos 0,5. Se eu pegar e jogar no gráfico, posso jogar para cima, que eu tenho um ponto, mas também, se você perceber bem, eu posso jogar para baixo, que eu tenho outro ponto aqui no meu gráfico. Aqui eu terei essa imagem e aqui eu terei essa imagem, ou seja, esse meu ponto aqui de domínio, ele possui 2 imagens e o elemento de domínio só pode ter uma imagem. Tá claro? Então, só da gente olhar para o gráfico, a gente pode perceber se ele representa ou não uma função. Tá bom? Eu vou ficar com essa videoaula por aqui. Espero ter ajudado demais a vocês. Tomara que todo mundo se dê muito bem na prova. Espero que não tenha falado nada ao contrário do seu professor. Se é a primeira vez que você está passando aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça também de largar aquele joinha, que ajuda demais na divulgação do vídeo pro Titio Trevos. E eu estou precisando disso, galera, tá bom? Pegue o seu livro de matemática, veja os exercícios, faça a maioria deles, porque só assim, só fazendo é que você vai ficar fera. Não adianta achar que vai aprender isso só de ver videoaula, não. Tem que pegar o seu livro, o seu caderno e fazer o exercício. É assim que se aprende matemática. A matemática só se aprende fazendo matemática, tá bom? Então, desejo tudo de bom para você, bons estudos e até a próxima.